dia, oitavo ano, hoje é dia 6/8/2020. A nossa revisão de gêneros, tá certo? Vamos lá, vamos pegar aqui a nossa canetinha. Vamos mudar aqui para o próximo slide. Nós vamos trabalhar, gente, dois temas na nossa avaliação de gênero, tá? E hoje eu quero relembrar com vocês o texto expositivo ou artigo expositivo, que é a mesma coisa. O que é um texto ou artigo expositivo? É um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Então, o artigo expositivo, ele apresenta um conceito ou uma ideia. Quais são as características deste texto? O objetivo central do locutor é explanar sobre um determinado assunto a partir de alguns recursos linguísticos, né? Então, o que é o objetivo dele? Ele quer falar sobre um assunto. E nessa fala dele, ele vai expor os conceitos relacionados a esse tema. Vamos dizer que ele vai falar sobre ensino remoto. Então, o que é que ele vai falar? Ele vai falar sobre tudo que está ligado ao ensino remoto. Primeiro, ele vai falar sobre educação à distância. Ele vai falar sobre aulas não presenciais. Ele vai falar sobre isolamento social, porque tudo isso está dentro do tema. O que mais? Ele vai explicar a definição sobre os temas relacionados com o assunto abordado. E depois ele vai fazer uma relação entre dois ou mais conceitos distintos. Ele vai reunir dados que tenham relação com esse tema para poder apresentar, tá certo? É uma linguagem totalmente formal, tá, gente? Não pode ele fazer um texto para outras pessoas lerem e usar a linguagem informal, né? Gente, o próximo assunto é texto descritivo. O que é um texto descritivo? Nós trabalhamos bastante sobre descrição, lembram? Vamos lá. Texto descritivo é aquele que detalha de maneira pormenorizada, detalha nos mínimos detalhes, os aspectos, ou características, né, de um determinado lugar, de um acontecimento, de uma pessoa, de um objeto ou um animal. O objeto do autor é justamente transmitir as impressões, qualidades, sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Então, o que é o texto descritivo? Ele vem trazer de maneira detalhada, pormenorizada nos mais mínimos detalhes. Ele vai falar sobre uma pessoa, as características daquela pessoa, daquele animal, daquele lugar ou daquele acontecimento. E ele não vai dizer só assim, não. O ladrão roubou o celular da mulher. Não. Ele vai dizer que em uma linda tarde se encontrava em uma esquina uma jovem de cabelos negros como a noite, encaracolados, segurando um celular à orelha. Esta jovem conversava alegremente e não viu quando um cara se aproximou, quando um cara de aparência duvidosa, cabelos desgrenhados e aspecto sombrio, mais ou menos de 1,70 m de altura, magro e roupas amarrotadas, se aproximou dela. Ela só sentiu quando aquele jovem segurou-a pelos cabelos encaracolados e disse a seguinte frase: passa o celular. Entendeu? Olha aí. Olha como essa cena, gente, ela ficou mais rica. A gente consegue imaginar a jovem na esquina, é melhor do que uma pessoa sozinha. Uma jovem estava aqui, roubou um celular. Vai sempre surgir a pergunta: e como era o cara? Como era a jovem? Só que quando eu vou fazer uma descrição, eu tenho que fazer com uma riqueza de detalhes para que os outros imaginem o que eu estou escrevendo, né? Vamos lá, outra. Os alunos, era uma escola de costumes antigos, ensino tradicional, né? Amarelada, as paredes envelhecidas pelo tempo. A escola recebia crianças
do infantil até o 9º ano, todas bem uniformizadas, com o uniforme bem passado, faziam fila às quartas-feiras, todos eles bem trajados. Nesta fila subia, num pequeno banco, a nossa querida diretora, uma mulher de traços fortes, baixa, tanto que tinha que subir no banco, né? Baixa, atarracada, usava roupas largas devido à imensa gordura no abdômen. Olha que legal, tá certo? Ou devido ao imenso excesso de peso no abdômen, né? A mulher tinha uma postura aristocrática, um nariz um pouco avantajado, a boca pequena, os cabelos eram curtos que nem cabelos de homem, cacheados, e estavam envelhecidos pelo tempo, mostrando que a mulher, além de autoritária, tinha uma idade avantajada. Olha que legal! Dá pra gente imaginar uma escola tradicional, paredes envelhecidas, as crianças todas bem trajadas, em filas, dia de quarta-feira, para cantar o hino. Dá pra gente imaginar o banquinho e a senhora com um grande volume, né, bem gordinha, vindo, baixinha, de visão aristocrática, uma postura tradicional, subindo no banquinho. Cabelos grisalhos, branqueados pelo tempo. Ou seja, o que é a descrição? Ela vai dando qualidades, ela vai mostrando características e assim deixando o texto bonito e fazendo a gente imaginar. Ela serve muito bem para textos que não têm figuras, onde a gente tem que usar a nossa querida imaginação. E é isso que vocês vão fazer, viu, gente? Tanto na revisão como na avaliação de vocês. Vocês vão fazer para mim um texto descritivo. Vamos começar agora, né? Continuar treinando, que nós já treinamos em atividades, mas agora vamos treinar com bem afinco, certo? Com bem vontade de fazer um texto maravilhoso. Eu quero todos vocês tirando 10, tá? Vamos pro grupo treinar na revisão? Beijos!